deixando um recado no começo do vídeo que eu tenho problema de gagueira desde a infância. Então, se você tem problema com isso, não precisa assistir. Se você se incomoda com isso, e eu tento melhorar minha dicção a cada dia, só que não quer dizer que ela vai ficar perfeita do dia pra noite. E se você discorda dos temas de vídeos que eu faço aqui no meu canal, não precisa assistir também. Ninguém é obrigado a assistir. E era isso que eu queria falar, e continua com o vídeo aí. Bom, bem-vindo esse vídeo. Hoje eu queria continuar aquele vídeo sobre igrejas e denominações religiosas. E hoje eu queria falar sobre doutrinas e heresias nesse meio cristão, religioso. Me desculpa se tiver cachorro latindo no fundo, porque minha vizinha tem vários cachorros na casa dela, então não dá pra tirar totalmente o latido deles no vídeo. Mas continuando, as religiões manipulam e distorcem a Bíblia a bel prazer para enganar as pessoas. Um dos exemplos dessas doutrinas que eu falei é a Trindade. A Trindade tem origem pagã. Na Bíblia não cita Trindade. É algo inventado pelo imperador Constantino, implementada pela Igreja Católica. Constantino era um imperador romano, pagão, pra variar, né? E Constantino adicionou essa doutrina para ganhar mais poder e ser mais bem visto pelos pagãos da época, já que era um costume bastante enraizado na cultura romana e de outros povos que vieram antes. Se adulterou passagens na Bíblia para criar um falso senso de que essa questão de trindade tem fonte bíblica. A trindade é vinda de um costume pagão de adorar três deuses diferentes. Primeiro com Nimrod, Semiramis e Tamuz. Depois no Egito com Horus, Osíris e Ísis. E assim foi indo. Adulteraram João 5, do versículo 7 ao 8, adicionando colchetes e palavras que não tinham no original, para colocar essa questão da Trindade, né? Para dar respaldo. Só que isso é algo totalmente falso, só que as pessoas acreditam nisso, porque elas não pesquisam por conta própria. Em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 5 ao 6, Paulo fala que por mais que existem vários deuses falsos, só existe um só Deus e um Senhor, que é o Messias. Ou seja, o Messias não é um ser do mesmo nível que o Pai, e sim abaixo. Eu não tô falando isso como uma forma de desmerecer o Messias, lógico que não. É só para ensinar aqui, né? Senão vai ter pessoas que interpretam isso daqui de forma totalmente burra, infelizmente, porque no Brasil as pessoas têm muita dificuldade de interpretar as coisas de maneira certa, clara. E também tem Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que fala que o Messias teve uma revelação do Criador, ou seja, ele precisou do Pai para revelar ele. Sendo assim, ele não tem conhecimento de todas as coisas, como o Criador tem. Ou em Marcos 10, do versículo 17 ao 18, que o Messias fala que não tem ninguém bom senão o Pai. Isso não quer dizer que o Messias não seja bom, mas a bondade suprema só pertence ao Pai. É isso que ele está querendo dizer naquela passagem. Isso desmonta totalmente a Trindade, já que eles falam que os dois são iguais em atributos. Também tem João, capítulo 14, versículo 28, que ele fala que o Pai é maior que ele, o Messias, né? Na oração do Pai Nosso, o Messias, quando está ensinando a forma de orar corretamente, não fala em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. É como as pessoas fazem, né? A maioria das pessoas oram assim. E isso mostra que você não precisa citar o Espírito Santo ou o Filho para ser ouvido. Isso não faz sentido nenhum. Tem vários escolhidos na Bíblia que não fizeram orações citando Jesus ou Espírito. E mesmo assim foram ouvidos. Isso é algo implementado pelas igrejas, entre outras passagens. Lógico que vai ter católicos assistindo isso daqui e vai correr pros comentários citando alguns versículos e contra-argumentando algumas coisas, sei lá,
me difamando, falando que eu tô passando informação errada, que eu não sei o quê. Só que você tem que entender que não dá pra abordar todas as passagens em um vídeo só, senão ficaria muito grande o vídeo. Também tem a questão do dízimo, que é outra extorsão da Bíblia, já que dízimo nunca foi esse nome de dinheiro na Bíblia. Dízimo só era no Velho Testamento. E ele era alimento e não dinheiro. Eram dados aos levitas. Os que podiam receber o dízimo eram órfãos, viúvas, estrangeiros. Pensa comigo, por que um ser onipotente iria querer o seu dinheiro? Ou por que você teria a obrigação de dar o seu dinheiro a alguém ou algum pastor que usa o dinheiro para bancar luxos, enquanto os fiéis da igreja estão desesperados para pagar as contas ou para colocar a comida na mesa? Não sou eu que estou inventando isso. Tem várias evidências e relatos que mostram que isso realmente acontece. Dos pastores usarem dinheiro para luxo, que não sei o que, hotel 5 estrelas, esse tipo de coisa. Tem vários vídeos na internet mostrando isso, citando isso. É realmente brutal a lavagem cerebral que o sistema religioso faz com as pessoas. Isso também tem um motivo, de que os fiéis não leem a Bíblia, por isso sofrem por falta de conhecimento, como o Messias disse em Oséias 4, versículo 6. Isso também tem outra questão, que as igrejas falam que o dinheiro é algo ruim, impuro e outras coisas, sendo que os pastores estão nadando na grana, mas os fiéis continuam nesse pensamento de que o dinheiro é impuro, se apoiando naquele versículo que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eles interpretam de forma errada, como se o dinheiro em si fosse algo ruim. Só que não, porque ali fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, colocar o dinheiro acima do Criador, né? De Deus. Então, não o dinheiro em si que é o mal, senão nós não deveríamos, né? Porque não teria dinheiro pra pagar o nosso alimento. Mas aí vem a minha pergunta. Se o dinheiro e a riqueza fosse tão maligno assim, por que grandes homens como José, Davi, Salomão eram abundantes e cheios de riquezas? O Criador é o Deus da abundância também, só que os crentes não entendem isso. Outra distorção também é falar que a pessoa que não vai para a igreja não tem Deus, que essas pessoas são desigrejadas, etc. Sendo que isso é uma tremenda heresia, já que na Bíblia, igreja é o corpo de Cristo, ou seja, os filhos de Deus, que seguem os mandamentos, e não uma instituição de concreto como fazem parecer. Ou seja, você não é obrigado a frequentar um templo de pedra para ser salvo, ou para honrar o Altíssimo, ou qualquer outra coisa. Jeová, Deus, Jesus, entre outros nomes, são nomes falsos, já que na Bíblia, Deus significa Elohim, em hebraico. Foi dado a vários homens na Bíblia, e até mesmo para o diabo. Deus, Elohim, é um nome muito abrangente, o que não se encaixa para chamar o Criador, já que ele é ser único. Ou seja, você chamar o Criador de Deus é uma coisa muito, digamos assim, superficial, porque tem vários homens, divindades, até mesmo deuses falsos que usaram esse nome. Ou seja, não faz sentido. É por respeito e reverência, você tem que usar outro tipo de nome ou palavra para referenciar ele. O mesmo acontece com Jesus, que já começa errado, porque não existe J em hebraico, que é a língua que Jesus falava, foi criado, né? Até que ele foi criado, falava hebraico, né? Jesus foi uma tradução dos gregos. Só que aí que tá. O nome não se traduz. Ou só porque você viajou para outro país, você vai ser chamado pelo seu nome traduzido do local. Por exemplo, eu sou João. Se eu viajar para os Estados Unidos, eu vou ser chamado de John? Não. Meu nome é João, porque foi
foi evidenciado, foi documentado aqui, no Brasil. Então, se eu vou pra fora ou pra outro país, eu vou ser chamado pelo mesmo nome. Isso é óbvio, né? O mais próximo do nome do Criador real é Yahuwah, que é Y-A-H-U-A-H. Porque em Êxodo ele fala para Moisés: eu sou o que sou. Isso no alfabeto e tetragrama hebraico ficaria mais ou menos como Yahuwah. O nome foi perdido porque os israelitas e judeus tinham muito medo e reverência de falar o nome verdadeiro do Criador. Porque nas escrituras, que é os 10 mandamentos, fala para não usar o nome do Criador dele em vão. E eu também acredito nisso, porque isso não é para fins de ensino. Eu não gosto muito de usar esse nome também, que é o nome verdadeiro, né? O mais próximo que eu disse, né? Porque usar algo em vão, um nome tão importante, sim, é algo, no mínimo, errado pra mim, né? E pra Bíblia também. Então, quando eu tô reverenciando, ou sei lá, chamando o Criador, sei lá, fazendo alguma oração, geralmente eu falo Criador, ou Altíssimo, ou Pai, esse tipo de coisa, porque o nome verdadeiro é algo muito importante e que deve ser usada em ocasiões especiais, como um ensino, né? Como eu já disse. E o nome verdadeiro do Messias ficaria aproximadamente como Yahushua Hamashiach. E eu vou deixar na tela para vocês verem como que se escreve. E Yahushua significa Yahuwah salva. E Hamashiach significa o enviado ou o Messias. Desculpe se eu estou falando errado aqui. Eu não sou, sei lá, não sou fluente em hebraico. Só tô tentando ensinar aqui para vocês, né? E eu até iria falar sobre outros temas, como a questão dos católicos orarem por santos ou Maria. Só que é algo totalmente antibíblico. Só que eu não vou abordar esse tema porque, primeiro, o vídeo iria ficar muito grande. E segundo, porque eu acho um tema tão ignorante que eu não tenho energia para falar sobre esse assunto sem me estressar. Porque eu acho muito irritante, assim, as pessoas acharem que Maria tem algum tipo de divindade, ou algo tipo, ou até mesmo santos. Colocar os santos em nível de divindade, ou esse tipo de coisa. Primeiro, eu que nem acredito em santo. Já que santo, existe um. Eu, como já disse, o Messias, né? Eu que citei. E é lógico, que não vai dar pra abordar tudo de forma extremamente aprofundada. Mas essas coisas, que eu citei, são um dos motivos do porquê eu não compactuo com muitas igrejas e denominações religiosas. E foi isso o vídeo. Essa foi a parte 2. E eu acho que não vou fazer vídeos sobre religião ou Bíblia tão cedo nesse canal mais. Porque eu acho que é um tema muito profundo, que leva muito conhecimento e tempo para estudar e passar aqui. E as pessoas não valorizam, não reconhecem, acham que eu tô falando uma mentira aqui, ou falando heresias. E também porque eu acho que tem pessoas melhores para ensinar do que eu. Por exemplo, eu vou citar 2 canais. O Rômulo, que ele faz um conteúdo sensacional aqui. Ele faz vídeos bem aprofundados sobre Bíblia, escrituras, esse tipo de coisa. Para mim, ele é um dos caras que mais entende de Bíblia do Brasil. Ou até o que mais entende. Eu me inspirei muito nos vídeos dele pra eu fazer esse vídeo aqui. E o outro é o Investigador 7, que ele fez uma série de vídeos. Se não me engano, ele fez 3 vídeos. 2 vídeos ele refuta versículos e faz react de pessoas que tentam defender a Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E ele fez 2 vídeos sobre isso. E ele fez um vídeo refutando de forma lógica do porquê essa conjectura não faz sentido. E foi isso. E por último, se lembrem, entendam uma coisa: salvação é pelo Messias
e não por pastor, padre ou igreja específica. E é isso. Falou. E espero que vocês tenham entendido um pouco. E é isso, falou.